Olá, boa noite a todos, né? Você que acompanha o canal 2x1 aqui no Tem Empate. Esse vídeo para falar de mais um triunfo do Bahia no Campeonato Baiano 2023. Segundo jogo, segundo resultado positivo do Esquadrão de Aço, dessa vez contra a Jacuipense, né? Um jogo difícil, um empate, onde o Ricardo Goulart, que saiu do banco de reservas, né? Num lance de oportunismo e, claro, de qualidade técnica de um jogador que tem essa diferença para finalizar, um jogador que sabe fazer gols, um jogador que tem intimidade com o gol e um jogador que é decisivo. Ricardo Goulart de cabeça num gol onde o goleiro da Jacuipense, né, o sistema defensivo, não fez a leitura correta da bola, mas o Goulart, né, fez um gol que para o atacante é muito difícil, porque ele estava à frente da linha da bola, né? Se você observa, ele cabeceia com o corpo inclinado para trás para alcançar a bola, cabecear no ângulo, sem chance ali para o goleiro, pega o goleiro mesmo no contrapé. Um gol difícil de fazer, né? Um gol muito difícil. Só quem tem habilidade para marcar gols e que sabe e consegue fazer esse tipo de gol. O resultado é importante, né? O resultado é muito importante para o Bahia, porque é início de trabalho. Início de trabalho, a gente sabe que, mesmo com as convicções do treinador, do Renato Paiva, do Bahia, desse projeto, né, do Bahia, dessa nova fase, o Bahia SAF, a gente sabe que o resultado ajuda a sustentar uma convicção. Então, o resultado, apesar do jogo ruim do Bahia, a gente vai falar sobre isso, o jogo ruim do Bahia. O Bahia performou muito mal no jogo, tem a questão do gramado, a gente tem que destacar, tem que fazer, tem que ressaltar essa questão, né? Tem que ponderar a questão do gramado, mas a gente não pode deixar de destacar o mau desempenho, né? Um dia ruim do Bahia. Mas o resultado, como eu disse, ele ajuda a sustentar, ele ajuda a manter uma convicção. A coletiva do Renato Paiva foi muito firme, né? O Renato Paiva falou em sua coletiva, né, uma frase muito forte: para jogar tem que trabalhar. O contexto, particularmente, assim, apesar de que pareceu que ele quis dizer que é uma filosofia, mas ao mesmo tempo pode ser um recado para o elenco: para jogar, para atuar, tem que trabalhar. E o Renato Paiva, outra frase que eu gostei muito da fala do Renato Paiva, foi quando ele disse que sabe do calendário, sabe que vai encontrar gramados ruins, mas vai ter que se superar. O resultado pode não acontecer, mas ele não vai abrir mão, né, do esforço, da dedicação, do suor dentro de campo. Então, a coletiva do Renato Paiva, ela, de certa forma, ela tranquiliza o torcedor, porque é uma coletiva que mostra, né, que não vai haver acomodação, que não vai haver contentamento com o resultado. A coletiva foi na minha opinião, né, um alerta ao elenco, que tem que trabalhar e que não haverá também desculpa para os jogos da temporada brasileira, que a gente sabe que são jogos exorbitantes, são muitos jogos, né? A gente tem uma temporada muito extensa, número de jogos, porque aqui na região Nordeste, além dos estaduais, a gente ainda tem a Copa do Nordeste, que é o campeonato regional, né, que tem 10 datas, ou seja, incha ainda mais. Então, qualquer país, né, que segue, qualquer país de primeiro escalão do futebol vai ter uma temporada, no mínimo, 20 jogos menor do que um clube aqui do Nordeste que disputa, claro, a, 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 as divisões de elite do futebol brasileiro. Então, a gente tem 20 jogos a mais. É muita coisa. Mas vamos falar do resultado, né? O resultado excelente. O Bahia agora segue líder do Campeonato Baiano após 2 rodadas, né? O Bahia, junto com o Itabuna, lidera a competição com 100% de aproveitamento, são 2 jogos, né? E o Itabuna está na liderança pela questão do saldo de gols. O Itabuna tem saldo de 4, o Bahia tem saldo de 3, né? O Itabuna também marcou um gol a mais, né? O Itabuna marcou 5 gols e
o Bahia marcou até aqui 4 gols. Então, é um campeonato que não é tão longo, Bahia e Itabuna aí já larga bem na frente, né? E como são 4 vagas, né, já fica bem encaminhada a classificação. A gente sabe que o Bahia, né, tranquilamente vai se classificar, mas no caso do Itabuna, a gente sabe que esses resultados de início é importante. Então, o resultado é excelente para o Bahia. O Bahia ganha mais tempo, porque é como eu comecei, né, no início do vídeo. O resultado ele ajuda a manter uma convicção. Uma convicção sem resultado, ela não se sustenta. Então, o resultado foi bom, agora o jogo não foi tão bom assim. O Bahia sofreu para bater a Jacuipense. Jacuipense, uma equipe organizada, dedicada, né? Uma equipe que teve concentração, uma equipe que, para mim, entendeu muito bem como anular o Bahia, né? A Jacuipense, ele deixou Daniel e Mugni justamente os atletas que não fizeram boa partida, assim como os pontas não fizeram, porque os pontas eles precisam ser municiados justamente pelos meias, né? Nem o Mugni e nem o Daniel conseguiram jogar. Quando a gente observava o jogo, a gente observava sempre o Daniel e o Mugni encaixotado por 4, 5, até 6 jogadores, porque um erro de posicionamento do Bahia, porque a gente sabe que a filosofia do Renato Paiva, a filosofia dos treinadores europeus é jogar, né? A equipe jogar numa faixa de 40 metros. O que estava acontecendo em boa parte do jogo, principalmente no segundo tempo, quando para mim o Bahia ainda caiu de rendimento. O Raul Gustavo e o Canu, né, diferente da partida passada, estavam jogando entre o meio-campo e a entrada da grande área, ou seja, estava justamente na intermediária. E a linha de meias do Bahia, Daniel e Mugni, estava após o meio-campo. Dentre o Daniel e o Mugni, a Jacuipense colocava uma linha de 2 atacantes, fechando o Daniel, e uma linha de 3, às vezes até 4, né, dificultando a chegada da bola no Mugni e no Daniel. Então, o Mugni e o Daniel, toda vez que pegava a bola, eram encaixotados. Quando fazia o passe, era somente um passe ou para o Canu, ou para o Raul Gustavo, ou então para os laterais. E quando o Daniel e o Mugni tentavam fazer as jogadas, eram interceptados. E aí gerava, principalmente a partir do segundo tempo, contra-ataques ou então jogadas que poderiam se tornar perigosas contra o Bahia a favor do Jacuipense. Inclusive, a Jacuipense teve chance, teve no mínimo 2 chances de complicar o jogo para o Bahia, né? E a gente olhando, né, de construção parou. Claro que no primeiro tempo o Bahia foi superior, mas no segundo tempo o jogo foi ficando, é, foi, foi, foi ficando assim mais favorável ao Jacuipense. Assistindo a reta final do jogo, assim parecia que seria mais fácil o Jacuipense marcar do que o Bahia. Os contra-ataques começou a ficar perigoso, né? Começou a ficar perigoso, as decisões erradas da Jacuipense e também mérito do Bahia, do Marcos Felipe, que consegue interceptar muito bem, ele consegue antecipar esses lances, né? E consegue fazer a leitura da jogada. Mas Jacuipense teve chance de marcar e o Bahia, né, com as alterações, eu vou até colocar aqui na tela a escalação do Bahia, como o Bahia entrou em campo e depois também as alterações que o Bahia fez durante o jogo, né? Então o Bahia entrou em campo com o Marcos Felipe no gol, a dupla de zaga idêntica ao da estreia do Baiano, o Raul Gustavo e o Canu, as laterais também a mesma coisa, Douglas Borel e Matheus Bahia, né? Então, o setor defensivo todo igual, né? Marcelo Felipe, Marcos Felipe, Canu, Raul Gustavo, Douglas Borel e Matheus Bahia, e os meias, Rezende, Daniel e Mugni, ou seja, o mesmo time que fez a estreia. Na frente, que veio
as duas mudanças, né, que foi no ataque, as duas mudanças que o Bahia fez. Biel no lugar do Caio Vidal e Everaldo no lugar do Ricardo Goulart. Inclusive o Ricardo Goulart que sai do banco e marca o gol que dá o triunfo ao Bahia. Então, o Ricardo Goulart, que foi titular no primeiro jogo, nesse jogo ficou na reserva para entrada da titularidade do Everaldo. E perfeitamente compreensível essa alteração. A gente sabe que o Ricardo Goulart não é mais um garoto, né? É um jogador que a gente sabe qualidade técnica, entendimento de jogo, ele tem. Porém, a gente sabe que a questão física ele não consegue ter mais esse rendimento para jogar jogo sim, né, jogo domingo, jogo quarta, jogo domingo, jogo quarta. Ele não tem mais essa condição física. Então, é muito compreensível, né, a alternância, a alteração que o Renato Paiva faz. Até porque, em tese, o Everaldo será o centroavante da temporada. Porém, eu acredito, né, eu particularmente acredito que o Ricardo Goulart é mais decisivo. É mais decisivo. O Everaldo, eu já falei aqui, já fiz um vídeo falando sobre isso. É um atacante técnico, um atacante interessante, inteligente, né? Tem bom domínio de bola, tem drible, tem arrancada, mas não é um jogador tão decisivo assim. Não é um goleador. Claro que é um jogador que faz gol, mas não é um goleador nato. Nunca foi. Acredito que não será agora, né? Que ele será esse goleador. Claro que é um atleta que vai marcar gols, vai fazer seus gols. Porém, não é aquele jogador que vai ser o artilheiro do campeonato. Não, eu acredito que não. Então, o Ricardo Goulart vai ser um jogador que, apesar da idade, apesar de ser um jogador que é fora dessa nova filosofia do Grupo City, do Bahia, dessa nova era Bahia City, né? É um jogador fora do perfil. Por que fora do perfil? Porque nitidamente o Bahia aposta a partir de agora, né, em contratações de jovens atletas, né? Geralmente a gente tem visto contratos longos de 5 temporadas, ou seja, jogadores que o Bahia espera dar tempo, amadurecer, para que eles desenvolvam e ainda apresentem no Bahia, no longo prazo, o futebol que se espera daquele atleta. Então, o Goulart é um jogador que foge um pouquinho dessa característica, porque é um jogador já experiente, um jogador que caminha mais para o final da carreira, né? Mais para o final da carreira. Então, o Ricardo Goulart, né, que vai ser esse jogador para passar talvez o bastão para um próximo atacante do Bahia, né? O Ricardo Goulart, acredito que vai ser de muita importância, né? Porque vai ser o jogador decisivo, como tem sido, né? São 2 jogos até aqui, 2 gols, né? Então, Ricardo Goulart vem dando a resposta. Vem dando a resposta, acho que vai ser muito útil, acho que vai contribuir muito nessa transição do Bahia, porque ele é um jogador que, como eu disse, é muito decisivo. Pena que não tem mais a capacidade física, porque já é um jogador de certa, né, maturidade, mas é um jogador que vai contribuir com seus gols, porque sabe se posicionar muito bem dentro da grande área, né? Consegue também entender, fazer uma leitura muito rápida, né, do jogo, de cada lance também. Isso é importante, esse entendimento. Então, o Bahia fez o que deve ser feito. Venceu, né? Venceu, mas eu diria, né? Venceu, mas não convenceu. Mas a gente sabe que para o trabalho, né? Para esse início de novo ciclo, essa nova era do Bahia, o resultado é interessante. Apesar de que o desempenho, a performance também, a gente sabe que isso tem uma importância. Então, serve para as duas coisas, né? O resultado serve para sustentar a convicção, mas o desempenho serve também para uma perspectiva futura. Hoje eu achei que faltou, né? Achei que faltou. Sei que o gramado é ruim, sei que o gramado prejudicou, mas faltou
né, um posicionamento mais curto do Bahia. O Bahia não conseguiu jogar naquela faixa de 40 metros. Né? E outro detalhe que o Renato Paiva vai ter que corrigir, na minha opinião, é que o meio-campo está ficando um buraco. Pegar uma equipe mais organizada, uma equipe mais arrumada, acredito que o Bahia terá dificuldades. Então, esse próximo jogo, né? Esse próximo jogo de quarta-feira será um jogo interessante. Será um jogo interessante porque o Atlético de Alagoinhas é uma equipe muito ajustada. Né? Não à toa, é atual bicampeã, né? Bicampeão do Campeonato Baiano. Então, é um grande teste para o Bahia, né? O Atlético de Alagoinhas no próximo jogo. Particularmente, estou curioso para acompanhar e assistir. Eu acho que é gradativo. Juazeirense é uma equipe que se portou muito bem contra o Bahia, mas não foi páreo para o Bahia. Né? Uma equipe frágil. Até aqui, 2 derrotas na competição. A Jacuipense fez um jogo melhor, um jogo mais competitivo, e acredito que o próximo jogo, né, o Atlético de Alagoinhas, será um jogo que vai subindo um pouco o degrau, né, o degrau de dificuldade. Então, isso é interessante para o Bahia, que está nesse início, né, nesse processo de mudança de patamar. Porque essa mudança de patamar também é complicada. A gente sabe que é complicado. O Bahia vem de uma Série B, vai disputar uma Série A. É um futebol mais competitivo e essa transição, né, não é tão simples. E também a gente tem que destacar, o Bahia fez uma limpa no elenco, né, tá renovando o elenco, está encorpando, está trazendo novas peças que aos poucos estão sendo introduzidas dentro de campo, né, aos poucos. Hoje, das novas contratações, né, na temporada o Bahia iniciou ali com um trio defensivo. Hoje já entrou com 5. Né? No jogo passado, o Bahia tinha 8 jogadores. Né? O Bahia tinha 8 jogadores que vieram da base da Série B. No jogo de hoje, quando o jogo iniciou, o Bahia já tinha 6 jogadores da temporada passada contra 5 dessa nova geração do Bahia. E até aqui, quem tem decidido, né, quem tem resolvido é aquela base que ficou. Né? Então, é outra questão e que explica também. Isso explica, né, esse Bahia da escalação do jogo passado e desse jogo de hoje, explica que com o Renato Paiva ninguém vai ganhar posição no nome. Talvez esse também seja um recado, não uma ameaça, um assédio aos novos contratados, mas é um recado aos novos contratados e, de certa forma, né, um recado também aos remanescentes que ninguém vai jogar por nome, porque todo mundo estava desenhando as equipes, né, com todas do 1 ao 11 praticamente com as novas contratações. E pelo que a gente tem visto de desempenho e tem visto de substituição, o Renato Paiva tem sido coerente e tem, pelo que eu entendi, colocado a base que permaneceu, que já está identificada com a equipe, com o sistema, né? E aparentemente até que esse jogador se identificou também com esse sistema de Renato Paiva. Os remanescentes da temporada passada estão adaptando. E só vai entrar quem entrar e der a resposta. Quem trabalhar nos treinos e der a resposta. Né? O Caio Vidal, por exemplo, não foi bem no jogo de estreia. Já perdeu a vaga para o Biel. O Ricardo Goulart já é mais aquela questão da rotatividade, pela questão que a gente falou, a questão física. Né? Ele nitidamente vai rodar mais o Goulart. O Goulart vai ser esse jogador que vai ter um controle da sua minutagem. Então hoje já foi o Everaldo. Então o Paiva está introduzindo na equipe as novas peças que chegaram de acordo com o rendimento daqueles que ficaram e caindo. Né? No próximo jogo,
a gente já vai poder avaliar mais, porque a cada partida, né, a gente só tinha um parâmetro de um jogo. Hoje a gente já teve o parâmetro do jogo, um jogo mais complicado. Da quarta-feira a gente já passa a ter uma amostra maior. Então é isso. À medida que o campeonato vai andando, à medida que a temporada vai, né, também passando, a gente vai percebendo a filosofia do Renato Paiva, que está muito clara pelas coletivas dele, muito boa as coletivas do Renato Paiva, né? A gente tem visto coletivas coerentes, né, coletivas muito técnicas, né, muito assim dentro do assunto do que é o futebol, do que é a tática, do que foi o jogo, do que é o futebol. Então, muito boa as coletivas do Renato Paiva, vale a pena assistir, vale a pena acompanhar e que os treinadores brasileiros, né, adotassem tal medida para não ficar batendo boca com o repórter, ironizando com a imprensa. Então, muito muito fundamentada as coletivas do Renato Paiva. Então, eu acredito que basicamente é isso, né? A gente segue acompanhando, né? Ainda é muito cedo para a gente chegar a uma conclusão, é muito cedo, são apenas 2 jogos, 180 minutos, mas uma coisa é certa, os resultados, né, estão contribuindo para que o Renato Paiva tenha mais paciência. Porque a gente sabe que se, por exemplo, hoje tivesse um empate, uma derrota, já fica né, essa cobrança, essa desconfiança. Então, o resultado foi importante. É importantíssimo para o Bahia, né, é importantíssimo para o Bahia adiantar, assim, eu diria, a sua classificação, né, já dar uma largada e deixar a classificação bem encaminhada para quando começar a Copa do Nordeste não ficar tão pressionada no Baiano, né? Mas também eu acho que foi muito boa para o Renato Paiva, porque ele tem mais tempo, né? Você cria uma gordura maior, né? Para você trabalhar mais, para você fazer novos testes no elenco. Então é isso. Resultado bom, o jogo foi ruim. O Bahia não foi bem. Né? O Bahia precisa melhorar muito. É só o Campeonato Baiano, o Campeonato Estadual, que até que está com um nível interessante, né? Até que está com um nível interessante, mas a gente sabe que mais à frente vem a Copa do Nordeste, o nível sobe, depois vem Copa do Brasil, Brasileirão, que o nível é altíssimo, o Bahia precisa melhorar. O Bahia precisa melhorar, né? Eu acho que é um processo natural. A gente falou que não seria fácil, não é fácil, mas está no caminho certo, principalmente com a fala do Renato Paiva, que é muito segura, né, e passa esse recado. Time, os jogadores terão que trabalhar para poder jogar. Então, eu peço a você para deixar o seu like, né, se você não é inscrito no canal 2A1, se inscreva. Você já sabe que o canal 2A1 aqui não tem empate, né? A gente volta em breve com mais vídeo, com mais conteúdo, então deixa aqui nos comentários. O que, é que você achou do jogo de hoje? Né? Quem foi o melhor jogador? Quem foi o pior jogador? Né? Deixe nos comentários a sua opinião, é sempre muito importante. Assim que der, a gente responde também, né, lá nos comentários, mas ajuda a gente porque o seu comentário, né, o seu feedback também reforça o nosso argumento, reforça o nosso conteúdo e, claro, né, pode também virar pauta. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Canal 2A1 aqui não tem empate. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.